Hoje vamos falar de simulação de ecossistemas e de dinâmicas populacionais e a proposta de um operador genético elemento estrangeiro. Ao longo da história da ciência, o uso de modelos inspirados na natureza, ou bioinspirados, e a utilização da técnica de simulação foram duas ferramentas muito utilizadas no estudo de fenômenos e comportamentos, inclusive de sistemas dinâmicos. O presente trabalho se utiliza da teoria dos algoritmos genéticos e da técnica de simulação para analisar e discutir os efeitos de um operador genético, aqui denominado de elemento estrangeiro. Para dar seguimento à nossa discussão, vamos passar por 3 pontos, onde vamos discutir um pouco de definição e histórico. Primeiro, vamos falar sobre sistemas dinâmicos. Depois, vamos falar sobre simulação. Por fim, vamos falar sobre algoritmos genéticos. A definição formal de sistema dinâmico diz que sistemas dinâmicos são aqueles nos quais as grandezas que caracterizam os objetos que os constituem variam no tempo. Mas o que exatamente isso quer dizer? Pegue, por exemplo, um conjunto de bolas numa mesa de bilhar que tem a todo momento alterando suas velocidades, acelerações, entre outras características. Ou então, uma colônia de seres unicelulares, como bactérias, onde elas vão aumentando seu nível energético, diminuindo seu nível energético, reproduzindo. As características dessas entidades pertencentes ao sistema vão se alterando ao longo do tempo. Por sua vez, a simulação pode ser compreendida como a forma de obtenção de resposta temporal para uma variável de interesse em um modelo, quando se cita uma variável de entrada e se definem determinadas condições iniciais. Colocando de outra maneira, a simulação é a forma de obtenção de respostas a partir de um modelo que replica um comportamento a fim de obter as respostas possíveis para determinadas situações dentro daquele modelo. Visto que, em sistemas dinâmicos, por muitas vezes sua modelagem matemática se mostra muito complexa, por vezes envolvendo diversas equações diferenciais de difícil resolução, a simulação se mostra uma ferramenta muito útil na análise desse tipo de sistema. Já os algoritmos genéticos, introduzidos por John Holland em 1975, como um método de otimização bioinspirado que toma como base a teoria de seleção natural apresentada por Charles Darwin no seu livro A Origem das Espécies, é um processo iterativo que simula o mecanismo de evolução de populações de seres vivos. Ele se baseia em alguns passos. Primeiramente, a criação da população inicial. Em seguida, o cálculo de aptidão de cada indivíduo e a verificação do atingimento ou não da solução ou de uma condição de parada. Posteriormente, a seleção dos melhores indivíduos e, assim, o cruzamento desses melhores indivíduos com uma possível mutação durante esse processo de cruzamento. Para esclarecermos um pouco mais, a população no algoritmo genético significa um conjunto de possíveis soluções para um problema o qual a gente quer resolver ou otimizar. O código genético de cada indivíduo representa o valor das variáveis daquela solução e a aptidão é o resultado obtido com a aplicação dessas variáveis. Indo para um exemplo. Imagine que o problema que queremos resolver é ensinar um agente autônomo a se deslocar de um ponto A a um ponto B, desviando de seus obstáculos. Sendo assim, uma das formas de representar seu código genético, por exemplo, seria como a sequência de direções que ele deveria tomar, para frente, direita, esquerda. Sua aptidão, no caso, seria a distância em que ele ficou do seu objetivo. Então, a cada geração, selecionaríamos aqueles indivíduos que chegaram mais próximo do seu objetivo e combinaríamos a sua sequência de direções para criar novos caminhos. E dessa forma, testaríamos todos novamente, para ver até onde eles chegaram, e repetindo esse processo até atingirmos o nosso objetivo. Para discutir a validade desse operador genético, e inspirado em trabalhos anteriores como A Genetic Method for Evolutionary Agents in Competitive Environment
e Coevolution of Antagonic Intelligent Agent Using Genetic Algorithms. Partimos da base do trabalho de Conor Brooks, chamado EcoSim, para a criação de um simulador de ecossistema onde podemos ver dinâmicas populacionais e características genéticas dos seus agentes no ambiente de coevolução, onde espécies antagônicas disputam pela sobrevivência no ambiente. A ferramenta pode ser vista em cima de 3 pilares: a simulação, o ambiente e os agentes. A simulação pode ser vista como o ponto mais macro, tendo em si o ambiente e seus agentes, bem como os parâmetros iniciais para cada processo, como a população inicial, o percentual da geração populacional entre carnívoros e herbívoros e a quantidade inicial de plantas. O ambiente é o espaço ocupado pelos agentes, e ele tem como parâmetros a coordenada do espaço, a frequência de aparecimento de plantas, a energia padrão dessas plantas, a energia inicial de cada agente ativo, a máxima velocidade que os agentes podem atingir no espaço, a energia limite para que um agente seja considerado vivo e a taxa de mutação. Por fim, os elementos que interagem no ambiente são todos chamados de agentes. E aqui temos 3 tipos: as plantas, os herbívoros e os carnívoros. Cada agente possui um conjunto de características e propriedades. A diferença entre elas é que as características são fixas de cada indivíduo. Já as propriedades são mutáveis ao longo do tempo. Entre as propriedades podemos citar a posição, a velocidade, a energia e o estado, vivo ou morto. Já as características, por serem atributos perenes de cada indivíduo, são como o seu código genético, o cromossomo, equivalente ao conceito que temos no algoritmo genético. Esses são a dieta, se ele é carnívoro, herbívoro ou próprio, no caso das plantas, a velocidade metabólica, que impacta tanto no seu gasto energético quanto na velocidade com que ele consegue se locomover no espaço, a energia mínima necessária para a reprodução, o comportamento de rebanho, que significa o quanto ele se agrupa em matilhas, o alcance da visão e a oscilação no espaço. Os agentes passam por algumas ações ou operadores. Nascer, por exemplo, que ocorre de forma espontânea no início da simulação ou a partir de reprodução ao longo do tempo. Eles podem se alimentar, e aí os carnívoros se alimentam dos herbívoros, os herbívoros das plantas. Eles podem se movimentar, e aqui eles se movimentam de maneira inteligente, procurando comida ou evitando a presa. Eles podem se reproduzir, morrer ou expurgar, sendo a diferença desses 2 últimos a seguinte: quando o indivíduo atinge um nível energético menor do que aquele necessário para ficar vivo, ele morre, porém sua matéria orgânica serve para criar uma nova planta. Quando mesmo serve de alimento para outro indivíduo, ele é expurgado do ambiente e sua energia vai para aquele que o ingeriu. Durante o processo de simulação, estamos analisando uma série de variáveis que são externalizadas através de logs, como por exemplo a população. Nessa olhamos a quantidade total, olhamos a quantidade de herbívoros, quantidade de carnívoros, quantidade de plantas. O tempo de vida, isso para a gente aqui serve como uma função de aptidão, pois quanto mais o indivíduo sobrevive no ambiente, mais adaptado ao ambiente ele deve estar. A energia, e aí olhamos a quantidade de energia total do sistema, a quantidade de energia de uma população específica, e aqui os vetores de energia, a quantidade de energia transmitida pelos operadores, seja de nascimento, seja de alimentação. Aqui, como vai variando as características genéticas da população e a quantidade de espécies que temos. A fim de avaliar a variabilidade genética no ambiente, é feita uma medida estatística que aproxima agentes com características genéticas próximas dentro de um mesmo conjunto denominado espécie. No conjunto de análises iniciais, foi possível observar tendências a convergências de espécie, comportamentos cíclicos, dinâmicas e regimes de sistemas, impactos de alguns parâmetros iniciais, inclusive o efeito de estudo, o impacto do elemento estrangeiro. Os gráficos mostrados aqui mostram 2 simulações diferentes. Na primeira simulação, foi possível observar um período de regime seguido de uma tendência à extinção. Porém, após a inserção do elemento estrangeiro, um grande impacto populacional aconteceu e o sistema voltou a um novo regime de equilíbrio. Já na segunda simulação, podemos ver um sistema de regime que mantinha um certo equilíbrio. Porém, após a inserção do elemento estrangeiro, os números mudaram de escala, saindo do regime vigente.
Os resultados preliminares do trabalho demonstraram consistência no ambiente e que novas simulações podem ainda ser exploradas em óticas de outras modelagens de sistemas dinâmicos, como por exemplo sistemas agrícolas ou do mercado financeiro, podendo assim simular diferentes tipos de ecossistemas e dinâmicas populacionais. A questão-chave desse trabalho ainda está em desenvolvimento, porém os resultados preliminares demonstram que o operador elemento estrangeiro apresentou impactos relevantes no ecossistema e que merece aprofundamento no estudo.